Muito boa noite, comunidade acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, docentes, discentes, comunidade em geral. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação, né, a presença de todos, em especial a nossa convidada de hoje, Deise Dallanora. Muito obrigado pelo aceite do convite. Sinta-se em casa, mesmo que à distância. Agradecer à professora Rosane, coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, pela liderança desse processo, juntamente com a discente Daniele Nakari Magalhães, bolsista Arthur, nossa secretária sempre eficiente Catiane. Agradecer a todos por este momento, estarmos juntos aqui debatendo um tema de uma relevância enorme, no momento em que os líderes mundiais estão debatendo o tema, né, das mudanças climáticas, da preservação da natureza. Então, um momento, creio eu, adequado para que conversamos, debatemos, né, teremos aí logo após possibilidade de interação através de perguntas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que seja uma noite de muito aprendizado. E, claro, que estamos num programa de pós-graduação em agronegócios. Nosso desafio é produzir conhecimento para produzirmos mais alimentos para uma população aí estimada de 8 bilhões em 2030. Como produzir mais alimentos preservando a natureza, né? E com mais justiça social, atendendo aí a uma enormidade dessa parcela da população mundial que, infelizmente, não tem acesso aos alimentos que produzimos. Enfim, são temas que nos tiram da zona de conforto, né? Por isso, então, esses momentos aí de conversa, de debate, de aprendizado, né? Que bom, Deise, você ter aceito o nosso convite. Eu passo de imediato a palavra à professora Rosane, que fará a apresentação da Deise, para logo após, então, começarmos a conferência. Muito obrigado. Está fechado o teu microfone. Olá, boa noite a todos. É um prazer receber a Deise Dallanora nesse evento do nosso programa na noite de hoje. Seja muito bem-vinda, Deise. A nossa convidada tem um vasto currículo, né, que faz jus ao nome dela estar nessa atividade conosco hoje. A Deise, ela é graduada em Administração de Empresas e Agroecologia. Ela é mestre em Administração de Empresas pela USP, mestre em Bioeconomia Circular pela Universidade de Wageningen, especialista em lideranças, especialista em economia circular, integrante da ONG Mulheres do Brasil, membro da Coalizão Brasil Florestas e Agricultura, membro do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e atualmente é diretora da Food Solution Innovation Iara Brasil, né? Então tem uma vasta atuação na perspectiva da formação de lideranças e na questão do desenvolvimento sustentável. Boa noite, Deise, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui debatendo um tema tão interessante. Eu agradeço muitíssimo o convite e gostaria de iniciar com os cumprimentos pelo aniversário de 15 anos, né, do campus de Palmeira das Missões, da Universidade Federal de Santa Maria, representado pelo professor Luiz Anildo Anacleto da Silva, diretor do campus, agradecer aos professores a oportunidade do convite, professora Rosane, muito obrigada, ao coordenador do curso, professor Tiago Patias, e também não poderia deixar de agradecer a uma amiga de longa data, Daniele Nakari Magalhães, que foi quem fez a ponte, né, para que pudéssemos estar aqui hoje juntos. Podemos começar?
Caso possam, então, compartilhar o material, eu agradeço. Ótimo. Bom, vocês me ouvem bem, correto? Tá bom. Bom, como comentou o professor Tiago, o tema é atualíssimo, né? Nós vamos tratar hoje de economia circular. Vide aí o contexto da COP26, que acontece nesse momento em Glasgow, e a urgência em mitigarmos ações climáticas aí, isso tudo completamente conectado com uma nova economia. E essa nova economia, ela é verde, ela é inclusiva e ela é colaborativa. A economia circular, ela trata não só das questões econômicas, mas também muito fortemente da questão da inclusão social, quando ela permite que todos os recursos sejam utilizados e reutilizados, né? É importante destacar que a economia circular, ela ultrapassa o âmbito da gestão de resíduos e reciclagem. Aliás, reciclagem é a última instância de um processo de economia circular. E a gente, por desconhecimento mesmo, a gente costuma se referir à economia circular mantendo aí no âmbito de uma reciclagem de lixo, né, de uma separação de lixo ou de uma reciclagem. Na verdade, é uma economia que é muito mais ampla, e quando a gente fala de materiais, de produtos industrializados, a reciclagem ela acontece quando a gente não tem mais nenhuma opção. E a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer da nossa conversa. Bom, as principais características de uma economia circular, elas são a minimização da extração dos recursos e a maximização da reutilização desses recursos que estamos utilizando, né? Uma característica também é o aumento da eficiência no desenvolvimento do processo e no uso de produtos. E o objetivo de uma economia circular é gerar uma gestão mais eficiente dos recursos naturais existentes, mantendo aí produtos, componentes e materiais no seu mais alto nível de utilidade, né, e de valor durante todo o seu período de vida. Aliás, período de vida é outra coisa bastante importante. O ciclo de vida de um produto na economia circular, ele é bastante importante. E quando eu trato de uma economia circular pensando no ciclo de vida, o design de um produto em economia circular é um dos aspectos mais relevantes nesse processo. E a gente vai falar, explicar um pouquinho mais sobre isso. Arthur, se você puder, por favor, passar a apresentação, o Tiago. Bom, vamos lá. Aqui falando um pouquinho, então, sobre a diferença de uma economia linear e de uma economia circular. Quando eu falo de uma economia circular, eu estou falando basicamente em obter um recurso natural, usar esse recurso natural ou qualquer recurso que eu tenha e descartar. Esse é um processo básico da economia circular. E para isso, eu não preciso pensar no que vai acontecer com ele no final, porque afinal de contas, eu vou descartar. Em uma economia circular, é exatamente o contrário. Quando eu estou na conceituação, na idealização de um produto no contexto de economia circular, esse é o momento de pensar num design, o que vai acontecer com ele no final do ciclo de vida. Por quê? Porque ele não será descartado. Então, quando eu estou no período de ideação desse produto, é o momento em que eu penso exatamente o que vai acontecer com ele no final do seu ciclo de vida, para que ele retome e recomece um novo ciclo de vida. E se eu não pensei nisso no começo, vai me faltar elementos lá no final para dar sequência a isso. Uma economia circular, ela tem o ciclo biológico e ela tem também o técnico. Então, quando eu falo no ciclo biológico, eu estou falando em manufatura, consumo e a regeneração desse produto.
Quando eu falo em um ciclo técnico, aí eu estou falando da manufatura no uso e não no consumo, e o retorno dele para que seja usado novamente. Podemos passar? Bom, e aí, para que a gente, de fato, comece a entrar nessa economia, eu achei interessante compartilhar aqui com vocês um filme que é bastante didático e que pode nos auxiliar bastante aqui no entendimento dessa economia circular. Acho que está sem som, professor. Vamos começar de novo. Living systems have been around for a few billion years and will be around. Caso não seja possível, também não tem problema, nós podemos deixar o link no chat e as pessoas podem depois ter acesso, porque é um videozinho do YouTube, bastante didático. Vamos deixar o link depois, para não atrasarmos e quebrarmos o gelo aqui da... Ok. Então, vamos voltar, então, para a apresentação. E aí, se a gente puder colocar aqui no chat, as pessoas vão poder acessar o vídeo. Ok. Bom, é importante frisar que a economia circular, ela funciona, por que ela é inclusiva, colaborativa e, obviamente, sustentável? Porque ela funciona em qualquer escala, quer dizer, grandes e pequenos negócios, para organizações locais e globais, para indivíduos, para comunidades, enfim, independente do tamanho que ela tenha. E a transição dessa economia linear para uma economia circular, é importante que a gente observe que não basta a gente se limitar a algum ajuste da economia circular, a fim de reduzir o impacto negativo que essa economia linear causa. O importante é que a gente desenvolva uma alteração sistêmica, ou seja, essa mudança sistêmica é que vai construir aí a resiliência em longo prazo. Há várias escolas de pensamentos, e vocês podem ter acesso a diversas delas para entender um pouquinho. Então, a gente tem a do berço ao berço, né? A gente tem aí a Blue Economy, descrita por Günther Pauli, a gente tem a economia de performance, a filosofia de design, a gente tem várias escolas. Mas em todas elas a gente percebe os elementos que eu comentei anteriormente, muito fortes, que é a questão do design e do ciclo de vida. E aí, novamente falando aqui sobre os ciclos técnicos e biológicos,
Então, no slide anterior, a gente verificou ali que o consumo, ele se dá no ciclo biológico. Então, nesse ciclo biológico, os alimentos e os outros elementos ou materiais, como algodão, etc., eles são projetados para retornar ao sistema, através de processos, né, como compostagem e a digestão anaeróbica. E esses ciclos, eles regeneram os seres vivos. Então, a gente pode pegar o solo, aqui nesse caso, que, por sua vez, proporciona aí recursos renováveis para a economia. Os ciclos técnicos, eles recuperam e eles restauram os produtos, componentes e materiais. Então, é uma forma de reuso, de reparo e de remanufatura, em último caso, de reciclagem. Por que em último caso? Porque quando eu falo de reciclagem, eu estou falando em iniciar um novo ciclo de produto. Ao reciclar esse produto, eu vou iniciar um novo ciclo. Por favor, professor. Bom, mas o que nos interessa aqui é falar de alimentos, né? A nossa área aqui é a área de alimentos, então como é que a gente pode se utilizar dessa economia circular para que a gente tenha um futuro positivo para a natureza? Então, hoje, e tem sido falado muito, tanto na COP, quanto em diversos fóruns que a gente tem aqui no Brasil, que o nosso grande desafio é equacionar essa questão de ser produtivo com sustentabilidade. O professor Tiago falou no início sobre os 8 bilhões de habitantes, em 2050 nós seremos 10 bilhões de habitantes. O Brasil tem um papel preponderante, um papel fundamental na questão da segurança alimentar, mas essa segurança alimentar ela não pode ser garantida em detrimento das nossas reservas naturais, em detrimento de toda a riqueza que nós temos de biodiversidade no nosso país, né? Então, como é que a gente utiliza a economia circular a favor do aspecto de preservar a nossa biodiversidade, para que essa preservação da biodiversidade seja um dos fatores que nos ajudem a mitigar essas ações climáticas. E aqui a gente entra de novo na questão forte da economia circular, que é o design. Então, como é que a comida, como é que o alimento pode ser desenhado para que, de fato, a gente prospere de forma sustentável? Por favor, professor. E aqui a gente entra, então, em um ciclo de projetar conceitos de produtos para a natureza. Então, falando de alimentação, a gente tem aqui a seleção e fornecimento de ingredientes que precisam considerar a diversidade desses ingredientes, precisam considerar o menor impacto, ingredientes reciclados, e aqui a gente vai falar um pouquinho disso, não tem nada a ver com a reciclagem de produtos técnicos que a gente falou antes, e esses ingredientes sendo produzidos de forma regenerativa. Então, quando a gente fala de ingredientes diversos, a gente está falando aqui de aumentar a diversidade genética de vegetais e animais, e com isso construir essa resiliência. Então, nós temos diversos exemplos. Podemos citar aqui a questão culinária do doce, né, da doçura, que pode ser derivada não apenas de produtos que a gente já utiliza hoje, como cana-de-açúcar, a beterraba, o milho, mas também de culturas perenes, né, como tamareira, como alfarroba, coco, adoçantes naturais, né, de alta intensidade, como a fruta dos monges, a estévia. Para quem não conhece, não é muito usual para a gente, a alfarroba ela é característica do Mediterrâneo, ela é como uma vagem e lembra muito o cacau, né, em nutrientes, em sabor, lembra muito o cacau. E a fruta dos monges, ela lembra muito o melão. A gente, apesar de ser mais escura, ela lembra muito o melão. E aí a gente vai para o segundo elemento, que são os ingredientes de menor impacto. Então,
Vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem diversos exemplos fora, mas vamos pegar aqui no Brasil. Se a gente pegar as grandes companhias de alimentos, a gente já verifica uma tendência muito grande e um crescimento muito grande de proteína vegetal. E, obviamente, a gente não precisa utilizar ou não precisa desenvolver essa proteína vegetal somente de soja, né? A gente tem a carne de soja, mas a gente também já vê um crescimento muito grande dessa carne de grão de bico, de ervilha, de feijão, né? Então, como é que a gente faz para criar um menor impacto através dessa diversidade de ingredientes? E aí, falando de ingredientes reciclados, aqui o famoso upcycling, que a gente vê muito aqui e vai ouvir falar muito desse upcycling aplicado a alimentos, criando oportunidades na agroindústria. Esse é um tema que está bastante em alta, que é um dos elementos dentro da economia circular. E aqui é basicamente quando a sustentabilidade e a inovação caminham juntas nesse setor de alimentos, né? O resultado disso são produtos com impactos ambientais positivos e grande apelo para o consumidor, né? Para o consumidor, principalmente o consumidor urbano. Então, aqui a gente está falando literalmente, de sobra de alimento e o que se faz com a sobra de alimentos. A gente sabe que no Brasil, de um lado, a gente tem o problema da fome, a gente sabe disso, e de outro lado, a gente tem problema de sobras de alimento, de restos de alimento, que é um absurdo, né? E que acaba indo para aterro sanitário, esse aterro sanitário acaba impactando aí nas emissões de gases de efeito estufa. Então, acaba sendo um ciclo aí vicioso. E quando a gente fala de upcycling, a gente já tem diversos exemplos disso, né? A tendência do upcycling é, de fato, gerar aí novos usos para matérias-primas ou para parte de alimentos que acabariam sendo descartados. Então, a gente já tem a folha do café arábica servindo para chá, a gente tem casca de ovo aí se transformando em farinha, que é fonte de nutrientes, a gente tem exemplos de cerveja, que tem como matéria-prima pães que seriam descartados, e a gente tem um exemplo na Holanda de um fornecedor do McDonald's, fornecedor de tomate. Então, a gente sabe que as pontas, né, do tomate elas são descartadas. Essas pontas do tomate elas foram utilizadas por esse fornecedor para fazer uma sopa, né? E essa sopa, esses pedaços de tomate que antes eram descartados e viraram uma sopa, eles são comercializados com uma embalagem transparente, com pegada sustentável, e hoje acaba tendo uma lucratividade, um retorno para esse fornecedor muito maior do que o próprio tomate que o produtor fornecia lá para o McDonald's. Então, são exemplos aqui de upcycling, e que nós aqui no Brasil podemos seguir um caminho semelhante, primeiro porque nós temos a diversidade dos alimentos, e segundo, porque a gente sabe que a questão da fome impacta muito para nós e a questão dos resíduos também. É impressionante quando a gente olha os números de sobras de alimentos que a gente tem no Brasil, é uma coisa que assusta, né? Então, esse é um mercado que está se abrindo, esse é um mercado que está crescendo, e uma forma que nós temos de atuar melhor nesse mercado é juntando toda a cadeia, conectando a cadeia, desde o consumidor, passando pelos varejistas de alimentos, pelos processadores de alimentos, até o produtor. Então, a pesquisa agropecuária, ela deve aproximar do setor produtivo e adotar aí uma visão mais sistêmica da cadeia de alimentos, né? Na qual o varejo de alimentos ele pode ser o elo para aproximar o consumidor urbano dessas tecnologias desenvolvidas aí nos centros de pesquisa. Nós estamos falando aqui com mestrandos, né? Então, grande parte das pessoas aqui serão pesquisadores. Então, esse é um caminho que se abre aí muito promissor no setor do agronegócio. Então, produzir no Brasil é caro, né?
e sem superar alguns entraves aí inerentes ao custo Brasil, que a gente conhece, nós seguiremos fortes apenas como grandes produtores de commodities. Quando a gente olha para essas oportunidades, nós temos sim a oportunidade de deixar de ser aquele exportador de commodity e exportar produtos de maior valor agregado, utilizando-se aí desse contexto todo e dessas técnicas de economia circular para que isso aconteça. E aí a gente entra nos alimentos regenerativos. Bom, aqui fala diretamente com a emissão de gases e a pegada de carbono, né? Esse ano nós tivemos aí o relatório do clima, divulgado pela ONU, e pela primeira vez sendo possível de detectar e de comunicar o efeito humano nesse aquecimento global, o quanto as ações humanas, né, são capazes ou foram capazes de impactar. Caso o aquecimento global passe do limite de 2 graus, o impacto ele pode colocar todo o sistema alimentar em risco, todo o nosso sistema alimentar, o nosso local e o nosso global como planeta, né? Isso porque aconteceriam aí, por exemplo, a desertificação de terras férteis e os fenômenos meteorológicos extremos que a gente já vê acontecer. Então, o intuito desse tipo de sistema, dos ingredientes produzidos de forma regenerativa, é produzir alimentos protegendo a biodiversidade, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e restaurando os habitats. Então, a alimentação regenerativa ela é uma tendência e ela pode aí contribuir muito para o sistema de produção de alimentos, tendo um funcionamento não só mais sustentável, mas que também reduz os danos que já foram causados ao meio ambiente, né? Uma coisa que nós temos que preservar e evitar e mudar os nossos hábitos, mas tem o que já foi feito. E o que já foi feito, nós precisamos restaurar, recuperar, né? E esse é um trabalho árduo. E essa forma regenerativa de agricultura, ela pode e será muito benéfica e vai contribuir muito para esse trabalho de regeneração, de restauração de todo o nosso meio ambiente. Aqui a gente tem uma redução da pegada de carbono através de todos os processos de redução e sequestro desse carbono no solo, né? Nós estamos prestes aí a regular globalmente esse mercado de carbono. Então, se a gente olhar, isso não só vai servir como regeneração de boas práticas e para o meio ambiente, mas também uma nova fonte de renda no mercado do agronegócio para os produtores, porque mesmo com a regulação, a gente já vai ter um benefício muito grande e uma transformação nesse novo mercado, mas mesmo o mercado voluntário, ele vai trazer uma renda extra a quem produzir, implementando essas boas práticas. Então, a gente tem aqui a tecnologia entrando muito forte. Nos outros fatores que eu comentei, a tecnologia ela já vem muito forte. Tudo isso que foi comentado, o upcycling, enfim, um dos fatores preponderantes aqui é a rastreabilidade desse alimento. Como é que eu torno esse alimento mais valioso, né, através da tecnologia, com rastreabilidade? Então, a gente vê aí diversas startups no agro surgindo com questões que podem endereçar aspectos como esse, né, de rastreabilidade. Agora a gente vem para a questão do carbono e, de novo, a tecnologia exerce um papel importante com o MRV, né, que é a mensuração dessas práticas. Então, tudo isso que eu estou fazendo no solo, como é que eu consigo mensurar, como é que eu consigo monitorar e como é que eu vou certificar esse carbono? Né? Então, de novo, a tecnologia entrando forte. A gente já tem diversas iniciativas, ainda não há uma tecnologia pronta, única para o famoso MRV, mas a gente tem aí centenas de startups já trabalhando nisso,
todas as empresas, inclusive nós, estamos desenvolvendo tecnologias de MRV, a Embrapa está trabalhando para desenvolver tecnologias de MRV e diversos pesquisadores pelo Brasil e pelo mundo estão trabalhando para essas tecnologias, para que a gente consiga, de fato, mensurar essa redução e esse sequestro de carbono no solo até a certificação, né? Com a consequente monetização, que aí vai, de fato, gerar valor ao produtor. Podemos passar? Bom, então a gente viu aqui que é possível ter um futuro em que os alimentos positivos para a natureza estejam disponíveis em grande escala. E o design circular de alimentos, ele oferece às empresas de bens de consumo e aos varejistas esse caminho, né, para concretizar o potencial dos alimentos com benefícios em toda a cadeia, para a natureza, para os agricultores e para os negócios. Bom, o que as empresas precisam fazer? Né? Elas precisam ir além das melhorias no processo de fornecimento e redesenhar o seu portfólio de produtos. Então, como é que a gente pode adotar essas ações para tornar esses alimentos positivos? A gente sabe que tem uma parcela muito grande que é de políticas públicas, mas a gente também vê uma pressão muito grande do mercado inteiro e dos consumidores para que essas políticas públicas sejam desenvolvidas. A gente teve recentemente, há 2 semanas atrás, o Fórum Global de Bioeconomia, e na bioeconomia, né, com a questão muito forte do uso de biomassa, a economia circular é a economia adequada, né, para essa bioeconomia. Então, a gente viu isso acontecer pela primeira vez fora da Finlândia, aconteceu aqui em Belém do Pará. O estado do Pará já desenvolveu ou está desenvolvendo as suas políticas públicas para isso. A Colômbia acabou de anunciar uma política inteira de bioeconomia, com marcos regulatórios, etc. E a gente já vê a iniciativa privada pressionando a iniciativa pública para que a gente, de fato, tenha esses elementos para poder trabalhar. Bom, a gente tem aqui a necessidade de criar planos de ação ambiciosos e bem embasados, né, para tornar realidade os portfólios de produtos, esses novos portfólios, criar uma nova dinâmica de colaboração com os agricultores. Então, de novo, a conexão com a cadeia é muito relevante, não basta a gente deixar o varejista de alimento aqui, o processador no meio e o agricultor na ponta. Isso é uma cadeia que precisa estar conectada. Desenvolver esses produtos icônicos, então acabei de citar alguns, né? Acabei de citar o exemplo do tomate, entre outros, né? Para mostrar o potencial do design circular para alimentos, contribuir com e usar métricas e definições comuns na fazenda, e as políticas que eu comentei que apoiem aí esse sistema alimentar positivo. Então, através do gráfico aqui, a gente pode ver alguns elementos, como a redução da perda da biodiversidade, a redução das emissões de gás, o aumento da produção total dos alimentos e o aumento da lucratividade que foi feito aí na União Europeia e nos Estados Unidos, com alguns produtos, com trigo, com batata e com lácteos, comparando aí o design circular de alimentos e vendo os benefícios significativos em toda a cadeia, comparando com somente um melhor fornecimento de alimentos com todo o design de economia circular. Por favor, professor. E aqui, eu sei que está difícil de visualizar, mas eu vou contextualizar aqui, a gente traz um exemplo. Então, vamos falar aqui do exemplo de um projeto que eu lidero na Yara, que é a utilização do biogás, oriundo da cana-de-açúcar na produção de fertilizantes verdes, que é um exemplo, né, que a gente pode abordar, conversar um pouquinho sobre ele. É um exemplo de economia circular. E aqui eu estou me referindo à cana-de-açúcar, mas nós estamos falando de uma região onde a gente tem a suinocultura muito forte,
a gente tem empresas de alimentos, né, a gente tem aviários, a gente tem diversas outras fontes de recursos para essa geração do biogás. Então, tem a possibilidade, né, dos biodigestores, que são os equipamentos que fazem esse processamento, que convertem a matéria orgânica em biogás, e que pode gerar energia aí para abastecer toda a propriedade. Então, do ponto de vista regulatório também, a situação ela está favorecendo o investimento. Um ponto positivo foi a nova lei do gás, que reconheceu o biometano como equivalente ao gás natural fóssil, né, e a lei que muda regras para o setor elétrico, ela coloca as usinas de biogás no mesmo nível das termoelétricas, né, a gás natural fóssil, com a vantagem, obviamente, de ser renovável. Então, explicando aqui como é que a gente utilizou elementos da economia circular para reduzir, para contribuir com a descarbonização da produção de alimentos, produzindo fertilizantes verdes. Bom, a gente tem aqui a nossa planta, né, de fertilizantes, é uma planta em Cubatão. Aqui a gente tem uma capacidade aí de mais ou menos 700 mil metros cúbicos de biogás diariamente. Então, a gente, para fazer um piloto, a gente iniciou uma negociação com a Raízen, onde a gente recebe mais ou menos 20 mil metros cúbicos de biogás diariamente, para que a gente possa entregar esses fertilizantes verdes, tanto produzir fertilizante verde, que vai fertilizar a cana-de-açúcar, quanto outros mercados. Esse fertilizante que foi para a cana-de-açúcar, essa cana, ela gerou a vinhaça e a torta de filtro. Essa vinhaça e essa torta de filtro, que são os resíduos da cana, eles viraram biogás, que passou por um processo de limpeza, que virou o biometano, que acabou retornando através dos dutos de gás natural para a nossa fábrica, para a nossa produção, para que houvesse novamente a produção desses fertilizantes verdes. A gente tem aqui na Europa, por exemplo, a gente se utiliza muito de eletrólise, então a gente tem a questão da água, a gente gera o hidrogênio verde. Aqui no Brasil, processos de eletrólise ainda são muito caros, mas o biogás aqui é uma fonte absolutamente disponível, é uma fonte de recurso renovável e que pode ser utilizado, que nós estamos utilizando aqui, mas, de novo, se a gente olhar aí para a região, a gente tem inúmeras oportunidades com biodigestores de gerar não só energia, né, mas diversos outros usos aí desse biogás. Aqui foi um exemplo do que nós estamos fazendo, mas se a gente olhar, essa já é uma realidade. A gente tem grandes companhias de alimentos que já fazem isso. A gente tem uso de cama de aviário, e a gente tem, inclusive, pele de tilápia e outras fontes de recurso que hoje estão sendo utilizadas para a geração desse biogás. Então, eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui, porque eu acho que ilustra bastante o que nós estamos falando, as oportunidades que nós temos, não só de reduzir as emissões, mas também de aproveitar todos os recursos que nós temos, de reduzir os nossos custos, de aumentar a lucratividade, de gerar empregos e de sermos inclusivos. Bom, era isso, eram essas as contribuições, e eu me coloco agora à disposição para as dúvidas. Muito obrigado, Deise. Parabéns aí pela explanação. Passo para a professora Rosane aí coordenar aí os trabalhos de dúvidas, questionamentos. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Eu vou repassar para você, Deise. Tá bom.
Em primeiro lugar, não é uma pergunta, é um comentário da Daniele, né? Que ela agradece imensamente a amiga Deise Dallanora pela generosidade de sempre, sempre disposta em compartilhar conhecimento e a sua vasta experiência. Gratidão, Deise, tá? Comentário aqui da Daniele, que é nossa aluna. Eu que agradeço a oportunidade. E que intermediou aí essa possibilidade do nosso contato hoje, tá? De fato. Bem, eu tenho uma pergunta aqui que é uma inquietação minha, e tem uma outra pergunta também, né? Onde a gente coloca o seguinte, né? O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. Pensando nesse modelo de economia circular, como mudar essa perspectiva de sistema produtivo? Essa é uma excelente pergunta e eu não tenho dúvidas de que a economia circular ela vem exatamente para quebrar esse ciclo. Então, quando a gente se propõe a, de fato, ser um exportador de commodities, é óbvio que isso nos ajuda muito. Mas essas commodities, elas vão ser exportadas para que alguém, em algum lugar, utilize esse produto, processe isso e transforme isso num produto de maior valor agregado. A partir do momento que nós nos propusemos a fazer isso aqui, nós podemos exportar esse produto de maior valor agregado, nós podemos nos apropriar dessas commodities, desenvolver isso e entregar. Nós temos exemplos como a própria Política Nacional de Biocombustíveis, né, quando a gente pega resíduos aí para serem utilizados na transformação de biodiesel, por exemplo, e outros biocombustíveis. Então, a resposta para essa pergunta é, de fato, passarmos a processar, a desenvolver, a produzir produtos de maior valor agregado com as commodities que nós exportamos. Desde uma outra questão, considerando as cadeias produtivas brasileiras e aliando as principais cadeias produtivas brasileiras com a questão da economia circular, quais dessas cadeias têm um maior potencial de serem trabalhadas via economia circular? Uma ótima pergunta também. E aí nós temos diversas cadeias. Eu estou comentando aqui, obviamente, a cadeia de alimentos, porque é a nossa, né? Mas se a gente olhar, vamos pegar o algodão, por exemplo, pensando numa cadeia de têxteis, né? Pensando numa cadeia de roupas. Então, há não só uma demanda, mas uma grande oportunidade. E diversas outras, a de eletrônicos, se a gente sair desse ciclo biológico. Então, todas as cadeias, sem exceção, elas têm oportunidade de fazermos a transição de uma cadeia linear para uma cadeia de economia circular. Uhum. Ainda, falando sobre a questão da economia circular e a relação com o meio acadêmico, né? Como nós que trabalhamos com o agronegócio podemos contribuir aí com essa perspectiva da economia circular? Como a academia pode contribuir com esta maior inserção dessa temática na produção agroindustrial brasileira? Bom, a nossa grande virada no agronegócio, há muitos anos atrás, ela aconteceu muito puxado pela academia, né? A própria Embrapa é um ótimo exemplo disso. A pesquisa, ela trouxe o Brasil de um importador de alimentos para um dos maiores exportadores de alimentos. Então, foi a ciência, obviamente, com todo o trabalho de quem faz isso acontecer, mas essa mudança ela foi puxada pela ciência, quando nós aumentamos a nossa produtividade e quando nós passamos a ser mais eficientes no campo. Da mesma forma, agora, a academia, a ciência pode puxar essa nova economia. A ciência é sempre com um papel fundamental
quando a humanidade inteira, né, está precisando de um novo modelo econômico. Então, a ciência é papel fundamental nisso. Nós estamos falando, de novo, com pesquisadores. Esse é um terreno vasto para os pesquisadores e é um terreno que eu não tenho a menor dúvida que vai gerar muita demanda, não só para o mundo acadêmico, mas também para o corporativo. Se a gente olhar lá para dentro, né, na empresa onde eu trabalho, nós temos diversos pesquisadores, nós temos uma área muito grande de pesquisadores, não só aqui no Brasil, como, obviamente, fora do Brasil. Nós temos aqui no Brasil cerca de 6.000 colaboradores só no Brasil, grande parte desses colaboradores são pesquisadores, e todos esses elementos que eu acabei de comentar, eles passam a entrar na agenda de pesquisa. Então, o famoso plant-based diet, né, que toda essa dieta à base de plantas, a economia circular, todos esses elementos da circularidade, tudo isso agora passa a fazer parte da pesquisa. Então, o mundo acadêmico, os pesquisadores, tanto no mundo acadêmico quanto dentro das corporações, vão exercer um papel fundamental nessa mudança. A energia solar, Deise, ela pode ser considerada como um aspecto da economia circular? Bom, não necessariamente a energia solar, mas todo tipo de energia renovável, sim, ela entra no processo de economia circular. Então, aqui no Brasil, eu tenho grande capacidade de energia eólica, de energia solar, e todos os recursos renováveis, eles são uma base para a economia circular, né? Assim como a biomassa é uma base para a bioeconomia. Então, sim, todo tipo de energia renovável. Quando a gente fala em economia circular, a gente se utiliza de recursos renováveis e não fósseis. Uhum. A legislação brasileira demonstrou algum interesse pela economia circular? A legislação brasileira, ela está sendo, digamos assim, empurrada para isso. A iniciativa privada está forçando bastante a iniciativa pública para isso. Tem alguns exemplos que já são gritantes, né, do quanto nós estamos perdendo tempo nesse sentido. E eu vou trazer um exemplo aqui que é bastante emblemático, né? Eu vou trazer aqui o exemplo da castanha do Pará. A castanha do Pará, obviamente, um produto, né, brasileiro do Pará. Nós somos os maiores produtores, né, de castanha do Pará, e o maior exportador de castanha do Pará é a Bolívia. E aí a gente se pergunta como é que isso acontece? É porque, de fato, a Bolívia, ela pega a nossa castanha do Pará, no Brasil, vai lá, ela faz todo esse trabalho de processamento, de valorizar este produto, de criar uma cadeia para esse produto e exporta esse produto, cumprindo com toda a legislação e com todos os pré-requisitos do mercado global. Então, esse é um ótimo exemplo de necessidade que nós temos de ter uma legislação, de ter políticas públicas que estabeleçam regulatórios e também metas para que a gente possa gerar empregos, para que a gente possa ser inclusivo, para que a gente possa ter diversidade, né, em toda essa produção da castanha do Pará, desde a colheita, desde o plantio, da colheita, do processamento, né, e da utilização dessa castanha numa economia circular. A gente tem diversos exemplos disso. Se tivéssemos já uma legislação, estaríamos muito à frente em diversas culturas de crops mesmo, né, de plantios, né? Então, a gente fala muito da soja, do milho, do trigo, do café, mas a gente é muito rico em biodiversidade. E essa economia circular, a forma como a gente vai atuar com essa nova economia, vai nos permitir explorar de forma sustentável outros caminhos. Ok, tem mais uma pergunta aqui, Deise.
Sim, A logística reversa é uma grande aliada na economia circular? sem dúvida nenhuma. Ela é uma grande aliada na economia circular. A logística reversa, ela permite que a gente reduza muito todo o ciclo de emissões, aí mesmo que a gente não use, né, combustíveis oriundos, né, de fósseis, ela contribui muito, porque ela reduz a necessidade de você, ter esses carros circulando em maior quantidade, em maior tempo, e além disso ela reduz custo também, ela é um dos elementos sim da economia circular. Eu tenho uma pergunta aqui, que não é propriamente, acho que uma pergunta, é um comentário, do Marcos Daniel Nerlin. É um grande amigo também. Isso, ele coloca que tem construído ótimos debates com a Deise, especialmente no aproveitamento de carcaças bovinas e suínas para a produção de subprodutos, couro, farinhas de carne e osso, e subprodutos, né? E mais metano e adubos organominerais. Tá? Tem mais uma pergunta aqui da nossa colega, professora Tanice. Posso só fazer um comentário aqui, professora, antes de Claro. evoluir? O Marcos Daniel, na minha concepção, ele tem um dos melhores exemplos de projeto de economia circular que eu conheço, porque vale a pena conhecer, eu não vou dissertar aqui sobre o projeto dele, mas eu recomendo que se conheça a fundo o projeto ele endereça temas fundamentais para o meio ambiente, né, como a questão das carcaças, e, ao mesmo tempo, ele trabalha toda a circularidade neste processo, utilizando-se de biogás. Então, é um dos melhores projetos que eu conheço de economia circular, atrelando isso à conservação do meio ambiente. Então, vou passar para a próxima pergunta, Deise. Normalmente se fala da economia circular bastante na perspectiva da produção, mas qual é o papel dos indivíduos barra consumidor na economia circular? Ah, essa é uma excelente pergunta. O papel é de ser protagonista, porque a economia circular ela só vai de fato acontecer quando nós mudarmos os hábitos de consumo. A gente sabe que o consumidor ele dita as regras, né? Então esses hábitos de consumo eles são fundamentais para essa nova economia. Quais são esses hábitos de consumo? Todo tipo de hábito de consumo que preserve, reuse, remanufature qualquer produto que se use. Eu estou falando do mercado fashion, né, de roupas, quer dizer, a gente tem aí uma tendência a usar muitos descartáveis, então a gente ainda tem uma dificuldade que é o custo disso, mas conforme as coisas estão evoluindo, nós conseguimos ver já esse custo baixando. Então, como é que eu escolho as minhas roupas, né? Como é que elas estão nesse contexto da circularidade, se elas são descartáveis, se elas são reutilizáveis, se elas podem ser transformadas em outro produto, o meu lixo reciclado, né? Como é que eu forneço subsídios para que esse lixo de fato seja utilizado de forma correta? Como é que eu mesma posso fazer na minha casa, na minha residência, uma economia circular usando resíduos, né, de alimentos, ao invés de jogar fora e ir para um aterro sanitário? Então, veja, tanto a iniciativa pública quanto privada, as grandes organizações, as pequenas, elas são feitas de pessoas. São essas pessoas que vão consumir os produtos, né? Sou eu, é você, somos todos nós que vamos consumir. Então, a nossa mudança de hábito no consumo vai ditar o tempo ou a velocidade com que essa nova economia vai acontecer. A próxima pergunta, Deise, está relacionada com a temática de um aluno nosso, né?
e que é o Anderson, ele comenta o seguinte, que como podemos relacionar esses temas com a nova tendência on-farm, ou seja, poder produzir seu próprio bioinsumo na fazenda, será este uma boa prática de economia circular? Bom, é sem dúvida uma boa prática de economia circular, mas não só isso, né? A gente vê não só nas fazendas, mas a gente já vê políticas públicas de integração da paisagem, né? Essa evolução do programa ABC, que é o ABC+, ele já prevê essa integração da paisagem. Então, como é que eu faço com o meu recurso hídrico, por exemplo, né? Como é que a minha irrigação acontece, da onde vem essa água, o que eu faço, como é que eu reuso essa água e todos os elementos da fazenda, da One Farm. Sim, são elementos importantíssimos da economia circular e são elementos que vão me permitir não só endereçar novos mercados, mas também ter uma redução de custos muito grande na minha operação. A última pergunta que eu tenho aqui, Deise, se reflete aqui semelhante à pergunta anterior da professora Tanice, que está relacionada ao consumidor, e a pergunta é a seguinte: como mudar os hábitos de consumos atuais para uma economia mais circular? Essa é uma grande questão, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de mudar hábitos. Hábitos eles ficam enraizados na gente, é muito difícil mudar. Por isso é que é um exercício que precisa ser feito nas pequenas coisas. Mudar hábitos exige mudanças pequenas. Então, quais são essas mudanças pequenas? É o que a gente faz na nossa casa, nas nossas escolhas, na nossa vida, né? Se cada um de nós fizer um pouco e fizer não só pelo individual quanto pelo coletivo, né, é um grande passo, porque de fato essa mudança ela não vai acontecer num contexto global. Mudou, agora a economia é circular, então tudo é circular. Na verdade, o consumidor, nós temos um papel preponderante nessa virada de chave, e essa virada ela acontece com os pequenos hábitos. Então, mudar hábitos é difícil, mas se eu mudar um pequeno hábito todo dia, daqui a pouco eu terei muitos que serão diferentes, e aí a minha contribuição vai ser grande. Desde eu não tenho mais perguntas aqui do nosso público, né? Eu tenho só a comentar aqui que tem muitos parabéns pela palestra, parabéns pela exposição, tema importante, tema relevante, né? Deixo aqui, então, para você aqui as manifestações do nosso público aqui, tá certo? Muito obrigada, Deise, mais uma vez, e eu gostaria agora de chamar o professor Tiago. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, Deise, novamente aí pela tua disponibilidade, dizer que foi um momento ímpar, tivemos aí a participação não só de discentes do programa, tivemos docentes, comunidade externa também participando, pessoas de outros lugares, temos aqui do Paraná, Santa Maria, enfim, né, esse momento nos possibilita isso também, né? Se estivéssemos aqui no auditório, estaríamos restritos à nossa região aqui, quanto muito, né? Então, e agora vai ficar gravado este evento também para que as pessoas, quem não teve disponibilidade neste horário, poder assistir. E com certeza, né, teve esse momento aí de bastante aprendizado. Então, muito obrigado, sucesso sempre aí na tua trajetória, que já é uma trajetória de sucesso. E muito bom ver, né, pessoas aqui da nossa região, né, que galgaram esse caminho e estão fazendo a diferença na sociedade. Eu acho que isso que é o mais legal, assim, né, porque temos vários exemplos, né, mas pessoas assim que realmente fazem a diferença nos lugares onde estão, isso é sensacional. Então, muito obrigado. E obrigado a todos que participaram, que interagiram conosco. Muito bom. E já deixar o convite para o terceiro colóquio de pesquisas interdisciplinares em agronegócio, que acontece de 23 a 25 de novembro. Também será nesse formato online, então teremos aí a apresentação
das dissertações dos nossos mestres em agronegócio e também uma palestra de encerramento com o professor Vaquil e o professor Borges, que vamos também nos trazer um pouco mais de conhecimento. Então, obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Rosane, obrigado, Arthur, toda a equipe técnica aí. Já colocamos o link do vídeo, que infelizmente não conseguimos naquele momento, está disponível ali no chat. Vale a pena assistir. Isso. Obrigado, Deise. Grande abraço. Obrigada a todos. Um abraço, boa noite. Boa noite.